Quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que seus anjos dos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. O que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 das montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos na Semana Nacional da Família e essa semana, creio que todos vocês celebrando, participando, é sinal de que valorizam a família e querem que a família seja cada vez mais santificada. Eu quero começar com uma pergunta: qual a família, quem de vocês aqui, todos nós fazemos parte da família, de uma família, quem aqui nunca teve problema na sua família? Nunca teve problema? Glória a Deus. A senhora então está naquele pequeno número, porque a maioria aqui pelo jeito já teve algum tipo de problema, não é verdade? Todos nós passamos por dificuldades. Sim ou não? Quem aqui já brigou com o marido? Quem já brigou com a esposa? Quem nunca chamou a atenção dos filhos, às vezes até sem querer chamar a atenção? Não é verdade? Os filhos que estão aqui, os que não são casados ainda, adolescentes e jovens, quem nunca deu trabalho para o pai ou para a mãe? Quem nunca foi desobediente? Quem nunca respondeu ou maltratou o pai e a mãe? Padre Zezinho, vocês conhecem, né? Bastante conhecido, cantor, escritor. Ele já dizia: minha família, meu problema. Minha família, meu problema. Olha só que coisa interessante. E a família passa por muitos problemas, por muitas dificuldades. Aqueles que se preparam para o casamento já vão perceber a dificuldade que é viver em família. No namoro já surgem as controvérsias, as dificuldades. No período de noivado não é diferente. E quando se casa, aí então começam tantos outros problemas. Mas o que nos anima, e é o que deve iluminar também a nossa história, é olhar o modelo. E nós somos muito marcados pelos modelos. A gente segue as modas, seguimos tantas referências, sobretudo a televisão que nos mostra, mas o modelo que a gente deve ter em mente qual é? A Sagrada Família de Nazaré. E vamos dizer que essa família não teve problemas? Teve, e muitos problemas, muitas dificuldades. Qual a primeira dificuldade? Maria, a mãe de Deus, se encontra grávida. Não tinha homem algum. José é chamado para poder ajudar, por quê? Se ela aparecesse grávida, sem o marido, sem o esposo, seria possível ser condenada pela mesma morte. Olha só a primeira dificuldade. Depois que José descobre que Maria estava grávida, e qual a tentação dele? Fugir e deixar Maria e o menino sozinhos. Olha só o medo de José, e ao mesmo tempo a graça de Deus que o encoraja para ele poder superar aquela dificuldade. Por isso que nós temos que contar sempre com a graça de Deus. Depois então fogem
para poder nascer o garoto, nascer o Deus, e foi fácil. A gente se lembra daquela trajetória toda. Andando, peregrinando, vão até Belém, e ali não encontram acolhida. E quantas de nossas famílias hoje em dia não encontram a acolhida devida? Quantas famílias passam por dificuldades? Maria e José também passaram. E o menino Deus, que era para ter nascido de uma forma talvez muito mais digna do que aquela que nós conhecemos, se faz humilde, se faz pobre e nasce em meio à dificuldade. Depois então, Herodes quer matar todos os garotos, e José e Maria fogem para o Egito. Olha quantos problemas essa família logo no início já enfrentou. E as nossas famílias também enfrentam tantos problemas, desde a sua origem, desde a sua concepção, desde que o homem e a mulher se dão em casamento, já começam a passar por dificuldades. E essas dificuldades devem ser superadas no dia a dia, contando com a graça de Deus, contando com a graça do sacramento do matrimônio, é que vocês são capazes de superar tamanhas dificuldades. Depois, os evangelistas não narram a infância de Jesus com tantos elementos. A gente já pula para aquela passagem do menino que se perde do pai e da mãe, e Maria e José ficam totalmente desorientados. Mas o menino diz: tem que cuidar das coisas do meu pai. Mas depois que Maria e José o encontram, voltam. O Evangelho narra com bastante propriedade. Jesus crescia e era obediente aos seus pais. E Maria conservava a vida no seu coração. Olha só, minha gente, quantas dificuldades a família sagrada, a família de Nazaré passou. Não é diferente se as nossas famílias também passarem por dificuldades. Mas hoje em dia há um diferencial, porque muitas famílias não contam com a graça de Deus. Pelo contrário, contam com tantas desgraças que estão aí no mundo. A senhora é casada? Não. A senhora perdeu a mão? A senhora é casada? Viúva. Ficou casada por quanto tempo? 50 anos de casada. Alguém tem mais de 50 anos de casado aqui? Quantos anos? 53? 56. Muito bem. São as raridades que a gente encontra hoje em dia, não é? Porque o casamento hoje em dia parece que não está durando muito tempo, não. O povo casa, a hora que enjoa, separa. Sem contar as crianças, né? O tempo está tão moderno, tudo tão acelerado. Antigamente, assim, vocês casavam, os mais velhos casavam, demoravam para nascer as crianças, né? 1 ano, 9 meses. Hoje é tão rápido que já nasce assim. Com 3 meses já nasce a criança depois do casamento. 4 meses. Tudo muito rápido. Não é assim? Ou antes, né? Ou em casa. Então, olha só a falta de compromisso que a nossa sociedade vem tendo com a família. Como eu disse no início, nós estamos na Semana Nacional da Família, porque a igreja ainda acredita que a família é o porto seguro. A família é o local onde os valores são semeados, onde o amor floresce, onde se transmite conceitos que nós não acreditamos mais. Dignidade, respeito, honradez. Tudo isso a gente parece que vai perdendo ao longo da vida. Mas somos nós que acreditamos, devemos orientar aqueles que passam por dificuldades, ajudando, colaborando. Por quê? Nós temos que ser sinal de luz. Se a gente olha para a Sagrada Família e observa tantas dificuldades que passaram, nós também temos que olhar, eu passei por dificuldades, eu também posso colaborar com aquela família que está em dificuldade.
Então, se nós não acreditarmos nessa instituição, que é a família, o próprio Deus quis se encarnar numa família. Escolheu Maria, escolheu José, formou uma família para ele poder habitar. Não dá para pensar uma geração de pessoas, de crianças, sem berço familiar. A igreja acredita nisso. E nós devemos acreditar nessa verdade. Aí sim, teremos casamentos duradouros, 50 anos, 55 anos, 60 anos, o que é possível. Mas falando em modelos, eu dizia, a gente gosta tanto de pegar modelos, e os modelos que nós temos atualmente são modelos que estragam as nossas famílias. Quem deixou a novela em casa para poder ver a missa hoje? Pois é. Deixou a novela para poder ver a missa. E as novelas passam o que para as nossas famílias atualmente? Pois é. Adultério, traição, desobediência, desrespeito. E tudo isso vai entrando na nossa casa e a gente vai achando que tudo isso é muito normal. A hora que nós percebemos, o problema já está tão maior quanto aquela da televisão. Eu não sou de mas outro dia, vendo uma dessas novelas aí, 3 mulheres. Eu vou bater. 3. alô, som, alô. 3 mulheres disputando. Vocês já sabem. Pois é. Isso é modelo de família. Isso é modelo de pessoa que quer viver a dignidade, o respeito. Não é. A gente está achando que é tudo muito normal. É normal o homem ter várias mulheres, ou a mulher ter vários homens. E olha o desgaste que a família vem sofrendo. O desgaste que a família vem passando. Meus queridos irmãos e irmãs, se nós não nos conscientizarmos de que o homem e a mulher são dons de Deus na nossa vida, são dons de Deus na história, nós vamos perdendo cada vez mais a dignidade de filhos e filhas de Deus. Problemas, todas as famílias vão enfrentar. Dificuldades com filhos, com o marido, com a esposa, dificuldade financeira, tantos problemas que aparecem, mas todos os problemas, todas as dificuldades, se nós contarmos com a graça de Deus, eles serão fáceis de serem superados. Então não percam jamais a presença de Deus dentro do lar, o diálogo. Quantas famílias hoje em dia não conversam mais? Foi-se um tempo em que almoçar junto, jantar junto, fazer uma refeição era comum. O corre no dia a dia, o pai trabalha, a mãe trabalha, os filhos trabalham. Cada um faz a refeição no horário possível, não se encontra mais, não tem mais tempo para poder partilhar os problemas e resolvê-los. Então, o diálogo é uma ferramenta importantíssima. Nós precisamos dialogar com Deus, conversar com Deus. E em família não é diferente. Em família precisamos manter o respeito. Quantos filhos hoje em dia não escutam mais o que os pais dizem? Acho que muitos aqui é daquele tempo em que o pai, só com aquela olhada, a gente já sabia o que queria dizer. Não era assim? Se fizesse alguma arte fora de casa, quando o pai dizia assim, a hora que eu
chegar em casa mais a sério. Já sabia que era filho próprio. Hoje em dia, o filho olha feio para o pai, e o pai e a mãe às vezes se intimidam do olhar do filho. Onde está a autoridade do pai, da mãe? Onde está a obediência do filho, da filha? Os valores todos se invertendo. E nós precisamos recuperar aquele modelo da família sagrada que enfrenta as dificuldades e do modelo maior de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus, cresce na obediência, cresce no amor ao Pai e à Mãe. Então que nós possamos, todos vocês, toda a nossa família, toda a nossa igreja, possa acreditar e recuperar cada vez mais esses valores, para a gente poder crescer como irmãos, como pessoas, com dignidade, transmitindo os valores que são eternos e conservando sempre a presença e a palavra de Deus. Por isso que a oração, a palavra do diálogo, e a oração também é importante. Quantas famílias não conseguem ver juntos a igreja? Aí vem só o pai, às vezes vem só a mãe. Aí vem as figuras de marido e filho, e os contrários também. Mas é importante que a família reze junto, permaneça junto. Cantávamos no início da celebração, servir ao Senhor, a família que serve, que luta, que vive junto. Então, o diálogo familiar é sempre um diálogo com Deus. E esse diálogo é expressado na celebração da missa, pela escuta da palavra e pelo banquete da Eucaristia, é que dá forças para que a nossa família consiga superar todos os problemas, todos os obstáculos. Então, vamos pensar que existe vida fácil para aquela família, para essa família, para quem tem mais dinheiro, para quem tem menos dinheiro, para quem passa por dificuldades, para quem não passa. Não existe vida fácil. Viver em família é um desafio. E com tantos modelos negativos que nós temos, é importante procurar os modelos positivos. E para nós que cremos a Sagrada Família de Nazaré, para nós que temos a fé em Deus, por que não colocar esse modelo à nossa frente, dia a dia, para poder superar as dificuldades, superar os conflitos e viver na unidade e no amor? Peçamos, pois, a intercessão de José, o Pai exemplo, o Pai modelo, e a Maria Santíssima, que aceitou o sim, que aceitou o projeto de Deus com o seu sim, e nos ensina a dizer sim a Deus, que eles intercedam por nós, para que saibamos superar os problemas, superar as dificuldades, e ajudar tantas outras famílias que passam por dificuldades, que passam por relações, que passam por temores. E assim vamos cumprir o nosso papel de cristão e de cristã. Então que Deus possa abençoar cada pai que está presente hoje, cada mãe, cada filho, cada filha. E dessa maneira, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, seja um sinal de luz, de amor, e o testemunho fiel à nossa sociedade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Creio